Vamos ao texto. Diz assim, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Um texto conhecido da maioria dos irmãos que assiduamente lê as Escrituras, de algum modo já se deparou com esse texto. E aqui, irmãos, eu quero fazer apenas um pequeno comentário inicial antes de adentrarmos naquilo que eu quero dizer realmente nessa noite. E para isso eu vou explicar um pouco disso. Aqui nós vemos que esse doutor da lei, ele parecia ter uma grande lucidez espiritual no seu comentário acerca da resposta a Cristo. Repare que ele pergunta qual é o principal mandamento. E a resposta de Cristo, ela se desdobra em 2 pontos. Embora ele pergunte qual é o principal, Cristo ele aponta 2 pontos. E esses 2 pontos, o primeiro você pode ver no verso 29 e 30. Eles faz uma citação de Deuteronômio 6, 4 e 5, literalmente. E o segundo ponto se encontra aqui no verso 31, onde ele faz a citação de Levítico 19 e 18. Cristo ele está dizendo ao doutor da lei, a cada um de nós, o seguinte: aqui você tem que compreender que está a figura da cruz. Aqui nós temos o ponto em que há uma interdependência entre esses 2 pontos. O primeiro que ele cita seria como a haste vertical da cruz. E o segundo ponto é a haste horizontal da cruz. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o primeiro mandamento em que ele se refere, que é amar a Deus acima de todas as coisas, é a haste vertical. E o segundo mandamento, que seria amar o seu próximo como a ti mesmo, seria o segundo mandamento que depende do primeiro. Ele é a haste horizontal. É como você ver a cruz. Não tem como a haste horizontal ficar, de fato, elevada sem estar fixada na primeira. E aqui, embora ele não diga isso, eu que estou dizendo, mas é a estrutura do que ele aponta. Ele está apontando para o coração, o espírito da lei. E todos sabem, como o escriba sabia, que isso era realmente o espírito, ou como o apóstolo Paulo ele gostava de dizer, isso era o resumo de toda a lei, ou o cumprimento de toda a lei, ou o cumprimento de tudo que está escrito. O amor é o cumprimento de tudo o que está escrito. Se essas páginas todas das Escrituras se perdessem, certamente uma coisa você teria que colocar no seu coração: o amor é o cumprimento de tudo isto. E é isso que ele estava colocando aqui, Jesus. A interdependência. O segundo ponto, ele só pode acontecer pelo primeiro. Não tem como amar ao próximo sem amar a Deus. E é isso que João, ele também se refere. O apóstolo João, também conhecido como apóstolo do amor, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele fala muito sobre isso. Ele discorre de maneira prática
a nós sobre essa questão do amor. E no verso 11 ele diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Olha o que ele diz: se Deus de tal maneira nos amou, olha a implicação vertical, Deus nos amou, então devemos amar uns aos outros, a horizontalidade. E ele também, no mesmo capítulo, no verso 20 e 21, o apóstolo do amor diz assim: se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus. Aliás, aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aqui o apóstolo está dizendo o seguinte, ele fala também no verso 12, de que ninguém jamais viu a Deus. Ele está querendo dizer que Deus, sendo invisível, porque Ele é Espírito e Ele é o próprio amor, Deus só pode ser amado no seu próximo. Então, amar o próximo é um desdobramento necessário e obrigatório do amor que nós temos com Deus. O relacionamento com Deus irá necessariamente nos levar o amor ao próximo. E é curioso que Jesus, ao perceber que aquele escriba tinha um pensamento, uma compreensão boa acerca do espírito da lei, ele diz assim para o escriba: não estás longe do reino de Deus. É a expressão que Jesus usa. E aqui não é uma questão de espaço temporal, como se o reino tivesse em algum local. Ele não está referindo isso, porque o próprio Jesus ele já ensinava, dizendo de que o reino de Deus está dentro de vós. Ele citou isso em outro lugar. E o próprio Jesus, ele, volta e meia, ele sempre falava sobre essa questão interior do homem. E isso me faz recordar o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 10:8, quando ele diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Essa palavra nós sabemos, no testemunho das Escrituras, de que é o próprio Cristo. E isso está vasto nas Escrituras, tanto que em João 1:1 cita isso, Hebreus 4:12, Apocalipse 19:13, ele é citado. Essa palavra, que é o próprio Cristo, também é o próprio reino. E aquele que, tem o reino dentro de si, mas o homem não consegue perceber que o reino está lá. É um reino perdido. É como um Éden que se perdeu. E ali, aqui naquele reino perdido, o homem, quando ele se desperta na sua consciência e ele percebe esse reino, então ele é como aquele homem que acha uma pérola preciosa no terreno do seu coração. E ali, aquele homem, ao dar o valor devido a este reino, ele relativiza tudo, inclusive as coisas que estão a ponto de si mesmo, o custo que terá em se tomar posse desse elemento precioso, que no caso seria Cristo. Então ele diz ao escriba: não estás longe do reino de Deus. E quando ele diz isso, é como se aquele escriba ele tivesse ali atravessando um rio Eufrates em direção à terra firme de Canaã, como está lá em Josué 24. Ele é como se ele ali estivesse atravessando as águas da ignorância em direção à terra firme daquilo que é perfeito. Como Hebreus 6:1 diz, que nós devemos deixar as doutrinas de Cristo, rudimentares, e prosseguir para aquilo que é perfeito, que é o próprio Cristo. Ali o escriba estava dando sinais de transição para aquilo que é perfeito. Tanto que ele diz assim: excede a todos os holocaustos e sacrifícios, que eram as pedagogias da lei. Ele estava compreendendo que o espírito da lei era amar a Deus e ao seu próximo. Dito isto, irmãos, nesse ponto, dos dois pontos que Jesus coloca, é que nós vamos trabalhar nessa noite, que seria
ponto número 1 seria do verso 29 e 30, que seria a haste vertical, amar a Deus, e o verso 31 seria o segundo ponto, a haste horizontal, amar ao próximo. Bem, com relação à haste vertical, amar ao próximo, que Jesus diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele coloca: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E Jesus aqui, ele começa dizendo: ouve. E aqui é um ponto interessante. Quando ele fala ouve no imperativo e ao mesmo tempo ele cita que Deus é o único Senhor, nós temos que voltar lá no Gênesis para nós podermos entender por que ele está dizendo isso. Qual é a preocupação, qual é o intento de Cristo aqui em falar isso? Ouvir e conceber que Deus é o único. Quando nós voltamos no Gênesis, nós entendemos no capítulo 1 que o homem foi criado para manifestar Cristo. Ele foi criado para ser a imagem e a semelhança de Cristo. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele diz: criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Está lá no capítulo 1, verso 26, 27. E isso tem uma implicação profunda, porque quando nós lemos Romanos, capítulo 5, 14, o apóstolo Paulo nos ensina de que o homem, antes desse estado de desintegração ou de afastamento, ruptura com Deus, ali Adão, ele prefigurava Cristo. E isso é importante para quem lê as Escrituras, ter esse olhar. E quando diz que o homem deveria crescer e multiplicar, está dizendo de que o homem, então, ele deveria manifestar Cristo ao mundo. Ele deveria, de algum modo, fazer com que as boas obras de Cristo fossem manifestadas no mundo, ao seu próximo. E ali, Deus, certamente no ato da sua criação, nós percebemos que Deus, ele num ato de amor, de doação, ele é como aquele que morre para, de algum modo, gerar a vida à criação. Ele diz, o texto de João, capítulo 1, diz que a vida estava nele. João 1, 4. Estava nele. Ele é a própria vida. O João diz que Deus é a própria vida. O próprio Jesus falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quando ele fala que estava nele, não é que a vida deixou ele, mas ele doou a vida à criação. No ato da criação, ele transmite a vida a toda a criação. Ele transmite a si mesmo. Então, ali ele está num espírito de entrega e doação. O amor é esse espírito de entrega e doação. O amor doa a si mesmo. E aí, nesse caso, você percebe de que quando a criação é feita, é nesse espírito que ela é criada. E nós vamos ver que ela também se mantém em Deus pela sua graça, assim como ela é redimida pelo próprio Deus também pela sua graça, nesse mesmo espírito. O homem, ele está ali no jardim, como é a figura de Gênesis. E nós sabemos de que antes houve uma queda cósmica do querubim, em que ele se tornou no estado de imperfeição, Lúcifer. Então, ali nós temos duas árvores no Gênesis. No capítulo 3 está descrito, como no capítulo 2 também fala sobre isso. O homem está diante de duas vozes. E ali está simbolizado por árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Uma dessas árvores, Deus disse que se ele comesse, ele certamente morreria. E aí nós temos que entender o significado dessas árvores e compreender que a graça de Deus e a advertência amorosa com relação a isso. Lá, a árvore, nós sabemos
que ela tem um significado. Uma árvore, logicamente, ela dá fruto. Esse é a grande pedagogia. Então, ele está dizendo de que o homem iria se alimentar desse fruto. O homem, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal, como diz Gênesis 3:22. O próprio Deus dizendo que quando o homem comeu, ele se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, o homem estava num estado de inconsciência. Ele foi criado para ser como Cristo, a imagem de Cristo. Havia um processo de evolução até ele chegar até esse estado. E nesse processo haveria a ruptura do homem para com Deus. Quando o homem ele discerniu, ele obteve ali o conhecimento do bem e do mal, ele ali então, ao invés dele conhecer a Deus, que deveria ser o caminho dele, ele olha para si mesmo, ele olha para a criação, ele olha e percebe o seguinte: eu vou viver por mim mesmo, pelo meu próprio conhecimento. E isso gera o afastamento de Deus. Quando o homem ele adquire esse discernimento, ele deveria então caminhar nesse processo, só que passa então a se afastar da casa do Pai, como ensina Jesus. Ali é um processo de afastamento de Deus. Por quê? Porque o que a árvore do conhecimento do bem e do mal daria ao homem? A despeito de algumas pessoas ficarem pensando sobre o fruto, mas o próprio texto já responde, não é, Bispo Josué? O que a árvore do conhecimento dá? Do bem e do mal? Não, o que a árvore do conhecimento do bem e do mal daria ao homem? O conhecimento do bem e do mal, concorda? O que a árvore da vida daria ao homem? Então, a questão está aí, a resposta é simples. Agora, o que isso implica é a grande questão. Lá, nós sabemos de que o homem, ele deveria, ele alcançaria esse estado de consciência, ele alcançaria o discernimento, porque é com discernimento que ele pode, com o coração enlarguecido, adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ele poderia prestar uma adoração a Deus diferente dos animais, porque ele precisaria, de fato, ter a compreensão, o discernimento. Sem isso, ele seria um robô. E o robô não seria uma adoração, de fato. Não seria uma adoração voluntária, de coração, seria algo programado. Então, ele haveria de obter o conhecimento. Esse não é o problema. O problema que o Gênesis está colocando é quando o homem, ao adquirir o conhecimento, e ele então agora pode pecar, porque ele pode se afastar de Deus, ele agora entende que poderia viver por si mesmo. Ele ouve a voz da serpente, a voz do engano que está batendo no seu coração e dizendo: olha, você será como Deus. A mesma voz que foi colocada no coração, que estava no coração de Lúcifer, conforme Isaías 14 e Ezequiel 28. Em Isaías 14, ele diz assim, o querubim: tu dizias em teu coração, olha o querubim dizendo no coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus altarei o meu trono, nas extremidades do norte. Olha o coração: serei semelhante ao Altíssimo. Olha as ideias do querubim. No 28 ele diz, verso 16, do capítulo 28 de Ezequiel: na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. E no 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha o que ele está dizendo. Percebe que tudo isso acontece no coração do querubim. E o querubim ele é dotado de liberdade, ele é dotado também de discernimento. E ali ele se afasta de Deus, na consciência. Porque, na verdade, no coração, enquanto ontologicamente, no seu ser, ninguém pode se afastar de Deus, porque Deus é a própria vida, que mantém, que faz mover, existir, como diz lá Paulo em Atos 17. Então, nesse processo, o homem ele tem uma ruptura com Deus, um afastamento na sua consciência, ele vive alheio a Deus. E nesse processo de afastamento, o homem ele precisa agora ouvir a Deus, ele precisa então conceber
que há um único Deus e reconhecer no seu coração, porque a voz da serpente no jardim dizia: você será como Deus. E o que é o problema? É que dentro de nós, surgiu o ego, uma máscara, da onde nos diz interiormente: você é como Deus. Você se coloca no lugar de Deus, porque ali nasceu a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E é esse sentimento que foi alinhado ao sentimento do maligno que faz com que o homem ele resista a colocar Deus no seu devido lugar. E aí o homem se coloca no lugar de Deus. E o egoísmo faz com que os homens vivam nessa base nos seus relacionamentos uns com os outros. E aí é necessário o homem voltar para Deus. É necessário o homem, então, ser redimido, resgatado por Deus. E aí nós vemos, então, Cristo. Aqui entra a questão de Cristo. Nesse mesmo espírito de abrir mão, de amor, de altruísmo, de doação, é que o Cordeiro, ele vem ao mundo. O Cordeiro que foi morto, ele vem e se manifesta no mundo. Ele vai até aquela cruz, ele vai até aquele madeiro, e ali ele vai levar o homem à morte. E nós sabemos do processo. Ele morre, ele é ressurreto, ele ascende ao Pai, ele é entronizado. O que Jesus, ali o Cristo encarnado, estava fazendo? Ele estava fazendo aquilo que diz o título dessa mensagem. Era o divino se expressando no humano. Ali, o próprio Cristo, quando ele vem, ele faz o caminho de volta do distanciamento do homem, da ruptura do homem. Enquanto o homem quis ser como Deus, e aí ele se afasta de Deus, que é a própria vida, e ele está indo para a morte, ele se afasta da luz e entra as trevas, ali o Cristo, que é o próprio Deus, aquele que ele abre mão de ser e vem ao mundo ser um anônimo entre as suas próprias criaturas. E aí ele vem no mundo andar como um peregrino, como um desconhecido, e aí ele vai ser zombado, insultado pelos homens, e ali ele vai sofrer e padecer todas as aflições que eu e você padecem neste mundo, e ali ele vai ser renegado, ali ele vai ser mal compreendido, e ali ele vai ser vendido pelos seus irmãos, e tudo acontece, e ele está caminhando aqui na terra. E o espírito dele é o espírito da redenção, é o espírito daquele que se entrega, daquele que perdoa, e daquele que se doa, daquele que renuncia a si mesmo, e daquele que faz tudo isso submisso ao Pai. O que Cristo fez na pessoa de Jesus? Submeter a humanidade em obediência ao próprio Pai, ao próprio Deus. Essa é o espírito da redenção. É aquele que é Deus encarnado na humanidade, submete a humanidade à obediência ao próprio Deus. E ele faz aquilo que era impossível a nós ser feito. Ele abre o caminho de volta ao próprio Deus dentro de nós, o nosso coração. Ele abre o caminho, ele vai até o Pai. Mas aí isso não é o fim, porque, na verdade, esse Espírito precisa ser aplicado dentro de cada um de nós, para que nós experimentemos a mesma redenção, para que nós experimentemos essa redenção, para que nós vivamos no mesmo Espírito que ele viveu, sendo governados por esse amor. Esse é o caminho da redenção. Então aqui nós temos a primeira haste. Deus, ele vem e leva a humanidade a Deus em reconciliação. E aí agora nós temos um caminho aberto de volta a Deus, e nós podemos trilhar por ele em direção ao Pai. Nós podemos voltar à casa do Pai, porque nós temos a consciência de que o Pai nos perdoou. Havia uma inimizade entre nós e Deus. Havia ali um abismo, uma ruptura. E aí o próprio Deus, o que ele faz? Ele volta, abre o caminho, e o homem pode voltar a Deus. E isso é importante. Por quê? Agora nós sabemos que Deus nos ama. Nós sabemos que nós somos amados por Deus, como o apóstolo João diz que
a manifestação de Cristo na cruz é a prova de que Ele nos ama. E aí nós podemos aproximar de Deus sem medo. É o que a Escritura diz, com confiança, que nós não seremos rejeitados por Deus. E essa aproximação com Deus, em relacionamento e amor, o que ela vai fazer? Ela vai gerar dentro do homem esse desejo de manifestar o amor ao seu próximo. Então, o homem, ele foi criado para dar frutos. E isso é um ponto importante. O próprio Jesus, no capítulo 5, ou no capítulo 15, desculpa, de 1 a 6, ele falava sobre isso. É um texto deveras maravilhoso. Vou ler com os irmãos aqui rapidamente, 15. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha a expressão que ele usa. A palavra, ela te limpa, e quanto mais você acolhe a palavra, mais ela vai te levar a dar fruto. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então Jesus está dizendo aqui que ele é uma videira, e todo aquele que, estando nele, não der fruto, ele é cortado da videira. Nós sabemos que todo homem ele está ligado à videira, porque, na verdade, a videira é a própria vida. Ele simboliza aquela árvore da vida. A árvore da vida ali é Cristo, o próprio Deus. Então, todo homem ele está ligado à videira. No entanto, Jesus ele ensina que o ramo ele foi criado para dar fruto. Essa é a questão do ramo. Esse é o objetivo, como eu falei. Os homens foram criados para serem a imagem e semelhança de Deus e manifestarem as boas obras de amor de Deus. Esse é o fruto que Jesus está falando. E quando o homem não alcança tal alvo, ele erra o alvo, ele peca. Ele se afasta do alvo que é o próprio Deus e para aquilo que ele foi criado. Essa é a hamartia, é o pecado, de fato. Então, o pecado ele tem a ver com o seu ser, aquilo que não é produzido no seu interior, ou que deixou de ser produzido. E aqui Jesus está falando, olha, um ramo que não produz fruto, não é Deus, de fato, que o corta, mas a própria esterilidade dele o leva à inutilidade. O próprio ramo que não produz fruto, ele se afasta de Deus e há um rompimento. E por isso ele é levado ao fogo, como a metáfora. Ele é levado à própria destruição porque ele não produz o fruto de acordo com o Espírito de Cristo, que é o amor. E quando nós olhamos esse texto, logo vem à mente o texto de Gênesis, quando o homem ele encontra-se ali no estado já de ruptura, distanciamento de Deus, quando ele peca, o que acontece? Diz o verso 7, que ele vai cose folhas de figueira e faz cintas para si. Ali você percebe o seguinte, se você olhar esse texto e olhar que Jesus também, certa vez, ele olhou para uma figueira que essa figueira não dava fruto, e ele diz assim, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Percebe que a figueira que Jesus fala, que nunca daria fruto, né, ninguém comeria dela, era esperado que ela tivesse um fruto ali. As folhas da figueira, na fisiologia dessa árvore,
Quando as folhas estão ali vistosas, o fruto precede aquelas folhas. Então, quem vê as folhas de figueira frondosas, bonitas ali, em tese era para ter um fruto esperado. Quando ele chega lá, ele não vê o fruto, ele vê só as folhas. Essas folhas de figueira, conforme lá se vê no Gênesis, é o quê? É a tentativa humana, ou a aparência humana de querer substituir as boas obras de Cristo. E essas obras são feitas pelo ego humano, são feitas por si mesmo, na base do egoísmo. Então, o fruto é o que é esperado do homem. Deus criou o homem para que dê fruto. E nisso, nós podemos ver no verso 31, na haste horizontal, o fruto é o quê? É manifestar o amor ao próximo. Amar é o quê? É expressar o divino no humano. Quando se expressa o divino, o amor, no humano, ao seu próximo, você expressa Deus. Ali há, de fato, Deus sendo manifestado. Olha o que diz o verso 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui, logo me vem a parábola do bom samaritano, que eu queria ler com os irmãos, em Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37. Um texto muito conhecido, né? O 25 diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta dele: o que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta prática. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, é interessante que aqui o intérprete da lei, ele cita os dois textos, e ele amarra os dois textos como Jesus também o fez. Aquela cruz que eu tinha falado. Então, no verso 28, Jesus diz assim: Jesus lhes disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Olha a expressão prática. Porque nós estamos falando sobre o amor, e a importância do amor, e tudo sobre o amor. Mas o amor, que é essa verticalidade, que é o próprio Deus, a gente encontra abundância de amor em Deus. Ele é um manancial. Lá está o amor. As virtudes todas de Deus estão dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O amor está dentro de nós. O amor nos foi dado quando nós fomos criados. O espírito humano foi formado e dentro dele o espírito de Cristo lá está. Então o amor está dentro de você. Agora, você, quando não percebe isso, de que isso é o próprio Deus dentro de você, você vai pegar para si a glória e o tributo que não é seu. Quando nós amamos alguém, isso é a manifestação de Deus ao outro, quando é o puro amor. Se vem de nós mesmos, certamente será o amor egoísta. Foi o que o próprio Jesus, o apóstolo Paulo disse, e o Josué leu aqui, capítulo 13 de 1 Coríntios, que dizia o quê? Você vê lá, você pode dar todos os seus bens aos pobres sem amor, e isso vale o quê? Vale alguma coisa? Nada, né, irmã Vera? Nada. Mas não foi você não deu tudo aos pobres? Deu. E o que vale? Vale você repartir com os pobres com amor. Amando, amando. É isso que vale. Você vê que é a linha tênue. Você pode fazer, não é o ato em si, é o seu coração, o ser, aquilo que está sendo produzido, gerado dentro do seu coração. É o que você faz para o outro porque você o ama, de fato. E não porque você quer alguma coisa para o seu próprio ego, satisfazer o seu ego. Ainda que seja uma evolução, uma outra vida, alguns acreditam que seria morar no céu, qualquer outra coisa, tudo aquilo que o homem faz, voltado de algum modo, aplauso para si mesmo, isso é do ego, isso não pode ser amor por amor, isso não é Deus, isso não procede de Deus,
não é Deus, não dá glória a Deus, isso rouba a glória de Deus. E aqui ele fala, olha, faze isto e viverás. Olha a prática. Ele falou, é isso, você entendeu, é o amor, ame as pessoas. E a gente sabe que isso vai nos custar muita coisa. Mas ele disse, é isso, não tem muito o que a gente discutir, faze isto e viverás. Fazer isto é o quê? Manifestar amor ao próximo. O que é manifestar amor? É manifestar a vida eterna, manifestar Deus. E só manifesta amor, de fato, aquele que mergulha nas águas do reino de Deus, que é o puro amor. Você tem que mergulhar nas águas do reino de Deus. Você tem que se entregar para Deus. Você tem que admitir que é o próprio Deus que é o amor. E que só nele você pode amar. Então, nisso você vai poder amar as pessoas, quando você reconhecer isso no seu coração. Sem ele você não pode dar fruto. E aí Jesus diz, diz o verso 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou, quem é o meu próximo? Essa pergunta dele, quem é o meu próximo, é uma pergunta assim um pouco capciosa. Na verdade, quando ele pergunta quem é o meu próximo, você pode ler indiretamente quem não é o meu próximo. E aí, talvez ele queria saber quem é o próximo, na verdade, para saber quem não era o próximo, que ele não deveria amar. E aqui nós temos, o Jesus era maravilhoso, porque ele tinha a sacada perfeita de tudo. Quando ele conta essa história, ele, de propósito, ele vai colocar lá o sacerdote, o levita e o samaritano. Isso não é por acaso. Isso é simplesmente pensado meticulosamente. Porque nesse cenário que Jesus constrói, ele vai trazer o seguinte, olha, o amor ao próximo, ou ele vai responder sobre o próximo, ele vai colocar o quê? Esse próximo, esse amor, ela é uma manifestação de maneira indistinta, você ama indistintamente. Isso nada tem a ver com aquele quem é amado. O amor ama o outro. Ele não pergunta para saber o que o outro é ou não é. Você não escolhe amar as pessoas. Quem escolhe amar as pessoas, isso vem do ego. O amor, ele ama a todos, independente. E aqui ele vai colocar um judeu e um samaritano na história, de propósito. A gente sabe que havia uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos. No próprio Evangelho de João, no capítulo 4, lá para o verso 9, você vê a mulher samaritana perguntando para Jesus, olha, como tu, sendo judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Ali já está colocando para nós que havia um problema. A gente sabe pela história de que depois a questão pós-exílica aconteceu uma divisão nas terras judaicas. E ali o reino do norte ficou com a capital na Samaria e o reino do sul, a capital em Jerusalém. E dali você já tinha uma divisão entre eles. E os judeus samaritanos, eles eram um povo mestiço, porque ele se misturou com outros povos pagãos por causa do exílio. E ali, nesse sentido, os judeus ortodoxos não tinham grande apreço por eles, e o tinham como pagãos. Eles eram puritanos demais. E aí não concebiam eles como seus irmãos. E ali havia rivalidade. E Jesus coloca aqui logo um samaritano e um judeu, de propósito. E olha o que diz o texto. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais depois roubaram tudo. E o cenário é um homem que desce de Jerusalém, a terra da adoração. E nesse mesmo caminho de descida, tinha um sacerdote e um levita. Ambos passaram de largo. E os irmãos conhecem bem a história. E Jesus ele constrói um cenário aqui religioso e coloca nesse cenário alguém que, entre aspas, não seria alguém religioso, porque ele era visto como um pagão. O samaritano seria como um pagão, na visão do judeu. E olha o cenário que Jesus coloca. Esses homens, como a própria Alexandre no livro ele coloca, né? No livro ele cita essa porção, ele fala do paradoxo do coração do religioso aqui, em que ele poderia conviver harmoniosamente com a insensibilidade de coração e a tranquilidade
de que ele cumpriu o seu dever religioso, porque ele descia de Jerusalém. Então ele descia da terra da adoração, ele estava prestando culto a Deus. Então ele volta e está vendo lá um homem moribundo, semi-morto, à beira da morte. E ele consegue não ser sensível à dor, ele não tem compaixão. E aqui é o cenário. O que se espera? Jesus conta essa história para dizer o seguinte, olha, quem lê a história pensar o seguinte, o levita e o sacerdote vai socorrer aquela pessoa, não vai, Josué? Ou você esperaria quem? Se não tivesse esse cenário, só colocar assim, está o sacerdote, o levita e o samaritano, não contasse só, para aqui, vamos dar um pause. Quem que você esperaria que fosse socorrer? O sacerdote e o levita? E até briga, né, para ver quem ia socorrer, não era? Mas Jesus, ele coloca a história de outro modo. Ele diz o seguinte, certo samaritano seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu dele. E aqui demonstra o grande amor e cuidado do samaritano, um amor divino. Aqui é o divino sendo expressado no humano. Que grande amor que jorrava de dentro do coração do samaritano. Aí a pergunta é, esse amor era dele próprio? Não. O que era esse amor? Deus. Mas Deus, na visão do judeu, seria Deus manifestando-se por meio do pagão? Não seria um judeu vendo a história? Como pode ser isso, Josué? E como poderia responder o intérprete da lei? Difícil responder isso, né? O amor sendo manifestado por um pagão? Mas, por aventura, o amor ele está preso a algum tipo de religião, será? Será que ele é próprio, ele é uma propriedade de algum tipo de círculo religioso? O amor seria isso? Não, né? O amor é livre, né? E quem abraçar o amor? Esse samaritano, entre aspas, a parte dos ritos sagrados do templo de Jerusalém, que era o local de fato do templo, a parte de todo o rito religioso, ele agiu conforme o espírito da lei. Aqui houve o cumprimento de tudo que foi escrito. Mesmo que ele não tenha citado nada, e sabe lá se ele sabia alguma coisa ou tudo daquilo ali. Mas o que isso importa de fato? Se eu sei e não ajo conforme o amor, será que para isso não é para mim deveras pesado? A consciência ou não? Quem muito é dado, muito será cobrado, né? E aqui o samaritano usou de misericórdia. Fantástico. Ele aplica óleo e vinho para aliviar a dor, até chegar à hospedaria. Ele se preocupa com todos os detalhes com a dor do seu semelhante. E ele não sabia o nome, não sabia nada. Mas ele sabia que era o seu irmão, ele sabia de fraternidade, ele sabia de tudo isso. A questão religiosa não poderia impedi-lo de amar. Aí que os problemas religiosos criam uma barreira, porque ele poderia olhar e falar assim, peraí, segundo os livros dos samaritanos, eu não posso ajudar um judeu. Mas ele está precisando. Não, mas não pode. Se eu cumprir o rito da religião, ficarei satisfeito, todos os líderes vão ficar satisfeitos, todo mundo fica satisfeito, e aí eu digo, eu não poderia ajudar. Se fosse um samaritano, eu faria. Olha a que ponto que a gente chega, irmãos. Como que essas questões da religião, elas de fato criam barreiras entre o coração, e aquilo que deveria ser feito não é feito, e aquilo que não deveria nem ser feito, porque não tem nada de espiritual, é feito, e aquilo a pessoa acaba se perdendo do foco, do alvo, que é dar fruto para Deus. Então, irmãos, o que diz aqui? No final ele coloca, qual dos três parece ter sido o próximo do homem? E aí o intérprete da lei fala, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse, vai e procede tu de igual modo. Ele responde, conforme o verso 28, fazes isto e viverás. E ele tudo está respondendo isso o quê? Herdar a vida eterna. A resposta dele, a vida eterna é o quê? É o amor.
que vai sendo gerado dentro de nós, que vai fluindo dentro de nós e que vai se manifestando como rios de vida para o seu próximo. Essa é a vida eterna. Amém, queridos? Estou caminhando para o final e eu queria, se pedisse permissão aqui aos irmãos, Josué, não é costume fazer isto, mas eu queria ler uma consideração final que eu escrevi, refletindo sobre tudo isso, se os irmãos me permitirem. Eu queria ler porque eu não queria deixar de perder um detalhe sobre o que eu escrevi. E, enfim, após isso aqui a gente dá um encerramento e o Ministério de Louvor pode vir para nos agraciar com uma canção de louvor a Deus. Coloquei o título Amar, a expressão do divino no humano. Quando falamos sobre esse assunto, logo pode vir ao nosso entendimento a identificação com o tema, e ao mesmo tempo o reconhecimento de que não é tão fácil amar. Primeiro temos que compreender de que não se trata de um sentimento, como vemos entre namorados e cônjuges, e sim de uma disposição de coração e de alma, que gera pensamentos e atitudes amáveis e misericordiosos para com aquele que está próximo. Nesse sentido, dizia o nosso mestre, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Certamente não é fácil amar ao próximo, ou melhor, como diria a metáfora do nosso capitão da fé, trata-se de uma porta estreita, na qual aquele que se propõe passar por ela terá que abrir mão do seu ego, isto é, da autoimagem pintada de si mesmo, pelas tinturas do engano e da ignorância, as quais só lhe trouxeram ruptura e inimizade com Deus e os homens. Mas como pode ser isso? Ao se passar com consciência por tal porta, qualquer homem compreenderá de que apenas iniciou-se o caminho do verdadeiro despojar-se do egoísmo, a fim de se ministrar uns aos outros graça e perdão nos relacionamentos, o que só é possível ao amar, a saber, a expressão do divino em nós ao se exercitar o puro amor. Por isso, aquele que pensa que a porta estreita é tornar-se membro de uma congregação, frequentá-la assiduamente e cumprir uma lista de regulamentos ditos espirituais, está equivocado. Isto o ego pode oferecer de si para si mesmo. Trata-se de algo excelso e sublime, que lhe custará tudo. Você terá que reconhecer e deixar-se ser governado por isso. A porta estreita é o amor, isto é, Cristo encarnado e manifestado na humanidade. Mas que amor é esse? Reflita comigo sobre o testemunho do apóstolo do amor quando dizia: o cordeiro fora morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:18. Certamente uma frase impactante, permeada de indagações ao coração do leitor. Nota-se, implicitamente, uma centralidade da essência do significado da cruz de Cristo, antes, durante e após a fundação do mundo. Digo isso, pois o durante refere-se à crucificação narrada no capítulo 19 do livro segundo o Evangelho de João, e o após, conforme a menção e a ênfase dada com a repetição do termo cordeiro, visto em Apocalipse 21, dos versos 9, 14, 22, 23 e 27. Mas, e o que seria no antes? Mas o que seria essa morte e o seu significado? Trata-se da essência do amor gracioso e doador, que doa a si mesmo para gerar a criação, tal qual uma semente que precisa morrer, espécie de cruz, para que se produza o fruto pelo germinar da vida, o fluir da doação. E com isso a criação fora gerada nessa atmosfera única de graça e amor. Ou seja, o Cristo é o cordeiro que se entrega como quem morre, para que da sua morte proceda a própria vida para a criação. A doação da vida é o morrer para si mesmo, ou o morrer para si mesmo é a doação da vida. Nesse aspecto, o ter sido imolado fala desse espírito de entrega, resignação e doação do amor que gera, sustenta, redime toda a criação. Por isso, quando lemos e vemos os evangelhos esse espírito de altruísmo de Cristo,
encarnado na humanidade, Jesus, devemos compreender que estamos diante da manifestação temporal e terrena do divino amor, o qual se consumou em seu ápice na cruz do Calvário. Eis aí a prova histórica e material do amor eterno que transcende o tempo. Nesse sentido, o amor não é somente a porta estreita, mas também um caminho em que devemos andar nesse processo de retorno à casa do Pai. Assim como o pecado consiste no afastamento do Pai na consciência, que fora iludida pela ideia do pseudo-independência, implicando no devaneio do trilhar a estrada do egoísmo, também a redenção é o alinhamento ontológico, ou a aproximação do filho perdido à consciência crística, à mente de Cristo, numa espécie de retorno gradual à casa do Pai, implicando na sobriedade do trilhar a estrada do egoísmo, a qual o próprio Cristo encarnado abriu em nossa consciência humana, quando submeteu-se ao Pai em obediência durante seu tempo de peregrinação. E como filhos perdidos que caíram em si, em arrependimento, e puderam discernir que foram e estão sendo reconciliados, nós agora podemos nos aproximar desse Pai amoroso com confiança em relacionamento. Desse modo, podemos desfrutar da bênção da gratidão, do amor e do perdão, manifestando-as ao próximo na forma de serviço em humildade, reconhecendo assim a grandeza da graça, da fraternidade e paternidade universal, sempre à medida que nos livramos dessa inimizade na consciência, o ego, a cada dia, a qual nos impede de enxergarmos o nosso próximo como nosso irmão e o próprio Deus como nosso Pai. Eis aí o amoroso convite divino. Alguém poderia perguntar, mas qual convite foi feito? Eu não entendi. Pensa em Deus respondendo, o chamamento. Una-se à morte do meu filho unigênito e desfrute da graça de sua ressurreição. Esse deve ser o nosso alvo, desejo e caminhar cotidiano por meio da fé. Amém, irmãos?